Olá, fiquei de colocar a aula para vocês no sábado, não consegui, um monte de coisa, apesar de ter sido recesso feriado, trabalhei bastante, estudei bastante e fiz uma cirurgia na quinta-feira, uma cirurgia dentária e teve alguma complicação, ainda estou aqui cheia da medicação, mas estou conseguindo gravar a aula de hoje para vocês, tá? Então, vou aqui minimizar. Vou entrar na apresentação que eu fiz aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho. E a nossa proposta, então, aí de avaliação aí do segundo bimestre é o nosso artigo, né? E aí eu fiz uma apresentação aqui, como fazer um artigo nota 10, né? Quero que vocês tirem nota 10 aí. E esse artigo, ele deve ser referente ao material que a gente estudou. Então, vocês não precisam fazer uma pesquisa de campo, nada disso. Não quero que vocês tenham esse tipo de trabalho. Quero que vocês se baseiem nos artigos, nos materiais que a gente já leu e nos materiais que ainda vai ler. Eu vou postar para vocês mais materiais de leitura. Quero que vocês leiam, desenvolvam e aí já vão pensando aí na estruturação do artigo. E aí, o que é um artigo científico? O artigo científico é uma parte de uma publicação com autoria declarada, né, sua, que você discute ideias, métodos, técnicos, processos e resultados das diversas áreas do conhecimento. Então, você faz uma publicação aí dessas ideias, desses trabalhos, resultados de um trabalho científico, então de uma estruturação de alguma ideia baseada apenas em estudo bibliográfico. E essa definição aí está na Associação Brasileira de Normas Técnicas de 2003. Tipos de artigo científico. Um artigo de revisão, quando a gente faz análise de referenciais teóricos ou fontes bibliográficas. E o objetivo disso é você ampliar o seu entendimento sobre um tema. É exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, vocês vão se basear em referências já publicadas em livros, em textos, nós já lemos alguns, e vocês vão se apropriar aí dessa reflexão, desses autores, e vão construir o seu próprio texto na estrutura de um artigo. E ainda vou passar mais alguns para vocês. Pode ser um artigo original, que usa fontes bibliográficas, mas tem publicação de um resultado de uma pesquisa para um autor. Então, você faz uma pesquisa de campo sobre um determinado assunto, você faz uma pesquisa biológica, você faz uma pesquisa médica, você faz uma pesquisa psicológica, e aí você faz a publicação. Ou é um artigo de divulgação, que serve para você comunicar ao público alguma coisa que seja de interesse do autor. Então, o nosso é um artigo de revisão. É o primeiro. Nós vamos basear em referenciais teóricos, em fontes bibliográficas e vamos aí escrever a respeito de um tema, e esse tema é a avaliação, que é a temática da nossa disciplina. Para que serve a escrita de um artigo? É para você divulgar um estudo, uma pesquisa, uma investigação, ou na academia você faz conclusão de etapas de estudo. No nosso caso, a gente está fazendo um trabalho acadêmico, vocês vão concluir a etapa de estudo de vocês com um artigo, tá bom? Para escrever um bom artigo, a primeira etapa você deve conhecer bem o tema. Então, você tem que fazer leitura e análise do texto. Então, ler, e aí eu sempre nessa leitura eu falo para vocês, produzam seu próprio texto, façam reflexão sobre o tema, escreva com suas próprias palavras, 10 linhas, 30 linhas, não é isso que eu tenho pedido? Então, vocês vão pegar essa estrutura que vocês fizeram, esses textos que vocês fizeram, para vocês colocarem no artigo de vocês. Quem já fez isso até agora, já tem meio caminho andado para o desenvolvimento aí do seu texto. E você deve escrever com sua autoria, você deve pesquisar, mesmo baseado em bibliografia, você deve ter sua autoria, você deve colocar com suas palavras, e toda vez que você for citar alguma coisa que seja do autor, tem que dar autoria para ele, tá? Senão é plágio. E aí é um texto curto, tem que ter uma sequência lógica e tem que ter uma redação científica, usando as normas e a linguagem culta, tá?
Então, tem que ter uma redação usando as normas cultas, a norma culta da língua, né? Uma linguagem culta. Tem que falar foi-se, fez-se, não tem que usar linguagem coloquial, não tem que usar gíria, não pode usar a sua linguagem pessoal, tem que ser uma linguagem acadêmica. E também tem regras, né? Tem uma norma para a estruturação do artigo. Há duas fontes que são possíveis de serem feitas no artigo, que é a Time News Roman e a Arial, e ambas em tamanho 12. Então, você pode usar uma das duas, normalmente se pede em Times 12, mas você pode também usar a Arial. E as margens são as seguintes: a margem superior é 3, a margem esquerda 3, a margem direita 2, a margem inferior 2. Essa é a estrutura da página para a página A4. A numeração das páginas deve ficar no canto superior direito, a 2 centímetros da borda do papel com algarismos arábicos. É 1, 2, 3, né? Sendo que a primeira página ela conta, mas não é numerada. Já vou passar para vocês direitinho. Então, todas as páginas do artigo contam a numeração. Começa desde a primeira página. Diferente da monografia, diferente do relatório de estágio, né? Que só vai começar lá na introdução. Aqui no artigo não, desde a primeira conta. Só que a primeira não recebe o número, só recebe a partir da 2. Então, começa a paginar na 1, mas consta o número a partir da 2 apenas. O espaçamento entre linhas é 1,5, é espaçamento duplo, tá? Entre as linhas. E para as notas de rodapé, resumo, referências, legenda, ilustrações, tabelas, citações diretas com mais de 3 linhas, devem ser digitadas em espaçamento simples entre as linhas. Então, toda notinha de rodapé, o resumo que a gente vai mostrar, as referências, as legendas, e aí quando você vai fazer citação direta, com mais de 3 linhas, aí o espaçamento é simples. E aí, qualquer destaque que você fale, você escreva qualquer palavra em língua estrangeira, né, que você use uma palavra de outro idioma, você deve colocar ou em itálico ou entre aspas. Exemplo, a priori, online, know-how, apud, et al, idem, ibidem, opsite. Você está utilizando aí de linguajar que não é da língua portuguesa, então ele deve colocar entre aspas ou itálico. O recomendado é o itálico, porque o aspas ele polui um pouco o texto. Então, é importante que você coloque em itálico. A estrutura de um artigo científico deve constar título, autor ou autores, epígrafe, se você quiser, que é aquela citação bonitinha, que tem referência no seu trabalho. O resumo e o abstract, os dois devem ter, e o abstract nada mais é do que o resumo em inglês, que você pode pegar o seu resumo, colocar no Google Translate, e aí você aproveita já esse texto. Eu recomendo que você faça o seguinte: pegue o seu resumo, passe no Google Translate e depois você passe novamente para o português. E aí você vê se tem sentido o teu texto, que muitas vezes o Google Translate passa, mas não tem muito sentido. E aí você faz uma revisão daquelas partezinhas que não ficaram legais. Palavras-chave, que são palavras que ficam citadas abaixo do resumo e abaixo do abstract, que eu vou mostrar para vocês, que você deve citar 3 a 6 palavrinhas que são chaves do que tem no seu texto. E o conteúdo, que é baseado em introdução, desenvolvimento e conclusão. E as obrigatórias referências bibliográficas. A estrutura do artigo, então, é isso que eu acabei de falar, né? Aí tem o título, o resumo, a introdução, aí a metodologia, os resultados, a discussão e as referências, os apêndices e anexos, caso você tenha, né? Não é obrigatório ter apêndice e não é obrigatório ter anexos. Só se você realmente fizer algo que faça uma publicação que precise fazer a colocação aí de mapas. Aí você pode, então,
usar se for necessário nessa utilização. O título. O título deve conter os conceitos-chave, deve despertar o interesse a ser realizado no seu texto. Você não deve usar abreviaturas no seu título. Então, vocês vão escrever sobre avaliação. Então, deem um título a respeito de avaliação para vocês. O autor vai ser um trabalho individual, então o autor, cada um de vocês é o autor do seu texto. E ele deve vir indicado no centro, na margem direita, e em caso de mais de um autor, se for o caso, aí vão essa sequência aí dos outros autores. E deve ser colocada a titulação na notinha de rodapé, que eu vou indicar para vocês como fazer. A epígrafe é essa citação, que a gente fala que é opcional. Depois, o resumo é um texto bem breve em que tenha o objetivo do artigo, a metodologia utilizada, os resultados alcançados, e ele deve ficar em um parágrafo só, em um texto direto. Não tem parágrafo, é um só, tá? Então, não tem é um texto direto. Vocês acabaram de fazer monografia, é da mesma forma. É um texto corrido, um texto só. E ele deve conter isso, que são os objetivos dessa escrita, a metodologia que você utilizou. No caso, vocês vão utilizar só as referências biográficas. É baseada em referências biográficas, a leitura, e depois fala um pouquinho do que tem no seu trabalho. O resumo, ele é a última coisa a ser feita, né? Porque depois que você construiu tudo, é que você vai fazer o resumo do que está no seu texto. Há orientadores que falam para fazer o resumo, não sei como. O resumo, ele é depois, né? Você vai resumir o que você fez. Então, você não pode fazer antes. Apesar de ele aparecer lá no começo, ele é feito depois. E o abstract é dessa forma que eu falei para vocês. Depois do resumo pronto, vocês passam lá para o Google Translate. E aí, do Google Translate, vocês passam de novo para o português para ver se está legal. E aí, podem colocar o abstract dessa forma. Para quem tem afinidade com a língua inglesa, com toda certeza pode fazer a tradução, né? E aí aqui é uma estrutura de um dos artigos que eu escrevi agora no mestrado. Então, a gente coloca a palavra resumo e escreve em texto corrido. Olha, observem que aqui não tem parágrafo, né? É um texto corrido. E aí está falando sobre o que é a metodologia utilizada, né? Que eu utilizei através de método de pesquisa, e aí como que foi desenvolvido, que foi a utilização aí da pesquisa bibliográfica, e fiz um resuminho a respeito aí do texto, do trabalho que eu fiz. E as palavras-chave são de 3 a 6, eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, dando um toque aí a respeito do que eu falei. Então, palavras-chave são palavras que você vai encontrar no seu texto, que vai dar um toque, esse texto está falando sobre esses itens. O abstract nada mais é, então, que a passagem para o inglês do próprio resumo. Aqui está o resumo passado para o inglês e as palavras-chave aqui passadas em inglês. As palavras-chave, então, elas são características do artigo, elas servem para a gente para indexar depois, né, quando fizer a catalogação, e elas dão um toque a respeito, né, do seu texto. Por exemplo, aqui está uma chargezinha falando de palavras-chave. E aí que tá, o carinha foi pescar e aí ele pescou de tudo. Mas acontece que ele estava interessado em pescar sardinhas. Então, ele colocou a palavra-chave, sardinha, né? Então, aí vieram somente as sardinhas. Como se isso fosse possível, mas só para dar um toquezinho, né? E aí, por que meu trabalho é importante? Por que é importante, né, fazer um trabalho desse? É importante porque, no caso, vocês estão se formando, pedagogas, é bem interessante vocês escreverem o material com sua autoria, fazer um fechamento da disciplina, aí com uma qualidade, e aí escrever um artigo. Eu acho que é uma apropriação muito boa de um material científico de sua autoria. E aí,
por que seu trabalho é importante, né? Seu trabalho é importante para a conclusão aí de uma etapa muito importante para vocês também. O trabalho de vocês, então a introdução, ela deve ter no mínimo uma lauda, né? Ela é numerada, ela inicia na página 1, né? Na verdade, ela inicia aí desde o começo da titulação, e aí você segue essa sequência. E ela deve apresentar a visão geral do que está no seu trabalho. Então, a expectativa, os objetivos, a justificativa, a metodologia. Então, qual a expectativa sua em relação a produzir esse texto? Por que você está fazendo esse texto, que faz parte aí da disciplina? Justifica por que você está escrevendo, por que você escolheu essa temática de avaliação, por que você escolheu a linha, né, que deu aquele título que você escolheu. E você vai falar um pouquinho, então, sobre o que o autor vai encontrar no seu trabalho. A introdução, ela tem a função aí de você apresentar o seu trabalho para o autor. De que se trata, né, o seu trabalho? Aí, uma boa introdução, ela fala um pouquinho do seu trabalho, de forma que o autor olhe e ele sabe qual é o problema de estudo, então, o que é que você está fazendo, o que você está estudando, no caso, avaliação. Aí, por quê? Qual o objetivo desse estudo, que é correspondente à disciplina avaliação de aprendizagem do 8º período, e a metodologia que você utilizou, né? Como que você fez? Você baseou em referenciais teóricos utilizados ao longo da disciplina, lidos e refletidos e discutidos e debatidos ao longo da disciplina. E aí você pega e fala um pouquinho do que você escreveu lá no seu texto, tá bom? O desenvolvimento, ele deve ter aí, eu coloquei 5 laudas para ficar um bom trabalho, mas não é necessário ter tudo isso não, mas vamos colocar aí que tenha 5 laudas, que acho que seria bem interessante para vocês. E aí vocês vão falar, então, a revisão da literatura, expor a visão dos autores que vocês escolheram. Você pode escolher todos os autores que a gente trabalhou, você pode escolher só um para trabalhar numa linha a respeito da avaliação. Se você escolher trabalhar só com avaliação dialógica, se você quiser fazer uma reflexão sobre todas as avaliações, todo o processo aí de avaliação, você pode escrever também. Aí, se tiver em caso de pesquisas, você vai desenvolver, vai escrever sobre o que você obteve, o que conseguiu, se teve bom resultado ou não, que dificuldades surgiram, né? Mas no caso vocês estão fazendo só a avaliação, o desenvolvimento de vocês, a metodologia baseada apenas em trabalhos escritos em referenciais teóricos. Então, vocês vão fazer a revisão da literatura e depois falar sobre a reflexão de vocês a respeito. A linguagem sempre impessoal, sempre não pode utilizar a primeira pessoa, né? Tem que ser uma linguagem científica, uma linguagem acadêmica. Vocês acabaram de fazer uma monografia, vocês sabem a respeito disso, né? E depois que vocês fazem a revisão teórica, vocês vão fazer uma análise crítico-reflexiva do que seria a avaliação, do pensamento de vocês a respeito da avaliação, da história que vocês construíram a respeito da avaliação. Então, o desenvolvimento, vocês vão traçar o que vocês vão escrever na forma de capítulos. Vocês vão dar um nome, não coloca desenvolvimento, dá um nome, dá um título, e aí depois vocês desmembram em etapas. Se vocês querem falar 2 tipos de avaliação, detalhem em subtítulos aí para vocês falarem. Se não, coloca capítulo 1, capítulo 2, falando em um ou outro, e depois faz uma conclusão. E vocês vão fazer um detalhamento aí das observações, das reflexões de vocês nesse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, vocês vão falar sobre a análise dos referenciais, depois vocês vão fazer a análise dessas reflexões de vocês e vão fazer um fechamento disso. E aí depois vocês vão terminar com a conclusão. E o que será a conclusão? A conclusão, ela deve ter no mínimo uma lauda. A conclusão, então, é uma lauda que não precisa ser completa.
ela é numerada também, na continuidade aí do desenvolvimento, e você vai fazer uma relação. Aquela expectativa que você colocou lá na introdução, que você falou no princípio, ela correspondeu, foi relevante para a sua formação acadêmica, você fazer esse trabalho, foi válido para você, a experiência de construir um artigo foi boa, a experiência de analisar a avaliação foi boa, de escrever sobre isso, você cumpriu aqueles objetivos que você colocou lá no início, né? Então, você vai fazer um fechamento, você vai concluir o seu trabalho, concluir as suas reflexões, o que você aproveitou, o que foi bom. E aí você pode falar que você vai continuar estudando a respeito disso, se foi válido ou não, né? E nunca você deve colocar elementos novos na conclusão. É um erro bastante grande das pessoas na conclusão ficarem fazendo citações e colocando referências novas que você não tinha trabalhado ao longo do texto. Conclusão, é fechamento do que você já escreveu. Então, você não coloca nada novo, nenhum elemento novo. E aí, referências biográficas. Todo trabalho deve conter referências. E aí eu falo a respeito do trabalho anterior que vocês fizeram também. Vocês fizeram uma análise de 3 textos e construíram de vocês. Então, vocês fizeram uma análise referenciada em uma autora. E os 3 textos da autora deveriam estar lá. Então, toda vez que vocês escrevem um texto e não é seu, você não idealizou só ele, você baseou em alguém, você procurou referência, você leu alguma coisa para você escrever, você tem que listar as referências biográficas, você tem que dar autoria, tá? Então, é importante. E essas referências, elas devem obedecer e respeitar aí as normativas da EBNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem regra para fazer citação, e todas as obras devem ser elencadas, né? Devem estar listadas lá. Não coloca nada que você não usou só para encher linguiça. Muita gente gosta de colocar textos, um monte de texto lá que não foi citado, não tem nada a ver muitas vezes com o próprio texto. Fica até feio isso, né? Você citar uma coisa que você não usou. E todo o material que você citou, colocou uma citação lá em cima, ela tem que estar nas referências. É uma coisa muito observada em monografias, isso, em artigo, em todo o material que você faz. Citou o autor, ele tem que estar nas referências. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, vocês já devem ter estudado aí tantas vezes, mas como observei que no trabalho de vocês ainda, vocês ainda estão com algumas dúvidas em relação a isso, eu vou deixar essa gravação e eu vou compartilhar esses slides com vocês. E aí, se você for citar a Constituição Federal, por exemplo, você tem que colocar Brasil, Constituição de 88, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília DF, Senado Federal, Centro Gráfico 88, e a página, né? Então, você precisa colocar, aqui é o autor, aqui o título em negrito, itálico ou aspas, o local, e aí quem imprimiu e o ano. E aí, sempre em ordem alfabética e ordem cronológica. Então, Brasil, aqui tem 2 vezes. Então, Brasil 88 e Brasil 2015. Então, 88 vai primeiro que o 2015. Tá? Aqui, na verdade, tem 3, ó. Aqui saiu aqui é um negrito errado, tá? Esse L aqui não tem negrito, não. E aí, 1988, 2015 e 2017, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, tem aqui o autor, o título, o local, quem imprimiu e ano. FAFIMA, também, manual de estágio, né? Normalmente vocês utilizam. O autor, o título, aí a Macaé, porque é só um material apostilado, né, da FAFIMA. Então, sempre em ordem cronológica e alfabética. E aí, vou falar sobre citação com autores, com mais de um autor. Vamos lá.
Então, quando vocês vão fazer citação de livros, eu coloquei aqui livro com autor, livro com até 3 autores e livros com mais de 3 autores. É uma regra básica que serve para todas as citações. Sempre o sobrenome, livro com autor, o sobrenome em caixa alta e o nome abreviado. E aí, sobrenome, vírgula, nome abreviado, ponto. E aí o título e o subtítulo, se houver. Esse título e o subtítulo, eles devem ficar em itálico, entre aspas, ou negrito. O título da obra, ele fica em destaque. Depois, ponto. A edição, se houver, nem sempre tem. O local da publicação, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Brasília, se é Porto Alegre. E aí, 2 pontos, a editora. Por exemplo, Porto Alegre, 2 pontos, Artmed. São Paulo, 2 pontos, Ática, vírgula, data da publicação, que é o ano da publicação, tá? Então, sempre vai ser assim, sobrenome em caixa alta, vírgula, nome abreviado, ponto, título em destaque, normalmente a gente coloca em negrito ou itálico. A edição, se houver, local, 2 pontos, a editora, vírgula, ano. Sempre, sempre, tá? Se tiver até 3 autores, usa ponto e vírgula entre os autores. É a mesma forma de um autor, só que aí a gente coloca ponto e vírgula entre os autores. Vamos ver. Sobrenome, vírgula, o nome abreviado, ponto e vírgula, sobrenome, vírgula, nome abreviado. Aqui eu coloquei com 2, mas podia ter 3. Aí, igualzinho aqui, ó, título em negrito, a edição, se houver, local de publicação, 2 pontos, a editora, vírgula, data da publicação da obra, que é o ano. Se tiver mais de 3 autores, você pode escrever todos os autores, mas fica muito extenso. Então, a recomendação é que se coloque a expressão et al, que significa em latim e outros. E aí a gente pega o autor organizador, que normalmente é o primeiro que está lá no livro, e segue a mesma coisinha que estava lá no primeiro, com o livro com o autor só, que é o sobrenome, em caixa alta, vírgula, o nome abreviado, ponto et al, que significa e outros. O título, em itálico, negrito ou aspas, a edição, se houver, o local da publicação, São Paulo, 2 pontos, Ática, Moderna, vírgula, 2015, tá? Então, essa é a regrinha para autores. E aí vamos para artigos online, que hoje é muito importante, a gente pega muitas referências online, muitas publicações online. E aí é muito importante a gente colocar, vocês vão ver que a estrutura é bastante parecida, que a gente coloca aqui o sobrenome, vírgula, o nome abreviado, sempre, tá? Sobrenome, o nome abreviado. O título em destaque, em itálico, negrito ou aspas. Só que agora é o nome do site, vírgula, o ano, disponível em que link, a gente copia lá da URL o link, e tem que colocar o acesso, acessado em 22 de outubro de 2020. Porque muitas vezes você acessa um site e depois ele desaparece, não tem mais. Então, é necessário colocar, porque a pessoa vai procurar, foi acessado faz tempo. Então, por isso que não tem mais, tá? E aí, artigos online sem autor, você coloca o nome do site, da mesma forma o link quando foi acessado, e artigo de revista, o sobrenome, o nome abreviado, título do artigo, título da revista. E aí, a gente estava falando dos artigos, né? Então, é o sobrenome, o nome, o título do artigo, título da revista,
local da publicação, número do volume, número do fascículo, que tem revistas que tem fascículos, páginas, né, a inicial e a final, o mês e ano. Isso para artigo de revista. A gente utiliza muito os textos de livro e os textos de artigos online, por isso que é bastante importante vocês verem isso. Também utilizamos hoje, muito fácil, a gente entrar na internet e pegar monografias de curso de graduação, dissertações de mestrado ou teses de doutorado. Então, é importante fazer a citação de forma adequada também. E aí sempre vai ser o sobrenome em caixa alta, o nome do autor ou dos autores, o título em destaque, o ano da apresentação, quando foi apresentada essa monografia, quando foi apresentada essa tese. E isso está lá na primeira página, né? Vocês estão apresentando a monografia de vocês agora e está lá logo na capa, está falando. O número de folhas ou volumes, porque há dissertações que têm volumes, né, são grandes, e há teses, né, também que são grandes. A categoria ou área de concentração, vocês estão consultando a área de educação, mas poderia ser administração, poderia ser medicina. A instituição, no caso de vocês, a FAFIMA, poderia ser a Universidade de Brasília, a Unicinos, o local, né, o Brasília, Macaé, e o ano da defesa, né, o ano que você obteve aí nessa referência da monografia, da dissertação ou da tese. É importante a gente se preocupar com as citações. E as citações, elas dão credibilidade ao seu trabalho. É importante você fazer citação, né? Não deixem de fazer citação. E ela fundamenta o que você escreveu, ela dá um referencial teórico, ela dá sustentação. Então, o que você está dizendo foi falado por uma pessoa muito importante, uma pessoa que estudou o assunto, uma pessoa que conhece muito mais que você. Só que quando você fizer essa citação, você tem que obedecer às normas técnicas, né? Você tem que pegar a norma da ABNT para fazer essa citação. E é importante dar a referência, né? Dar o nome para a pessoa que você fez a citação, porque se você não fizer isso, constitui plágio. Então, toda vez que você vai escrever alguma coisa, seja de forma direta ou indireta, baseado no que outra pessoa falou, você tem que colocar aí a citação, a referência aí do autor do que você está escrevendo, senão é plágio. E aí tem aí os tipos e as normas da ABNT para citações. Existem 3 tipos de citações: a citação direta curta ou longa. A direta curta, a citação direta é quando você faz a transcrição textual completa, na íntegra, exatamente reproduzindo o que o autor falou. Isso é citação direta. E aí você vai reproduzir a grafia, a pontuação, o idioma, até os erros que porventura tenham, que muitas vezes se escrevia de uma forma diferente de agora. As correções das normas ortográficas, a gente não pode fazer correção em citação direta. E ela é transcrita em aspas, porque a fala de outro autor não é a sua, e deve constar sempre o autor, a data e a página. Então, você vai escrever o autor, a data e a página, para a pessoa ver essa referência e depois ela vai lá embaixo nas referências bibliográficas e ver quem é esse autor, qual é a obra direitinho, para poder ir lá pesquisar esse autor, a data e a página, se você fez essa referência, se condiz realmente com aquilo que você está dizendo. Pode ter até 3 linhas, e aí não precisa fazer o recuo, que a gente chama de citação direta curta. Ela vai direto no seu parágrafo, só coloca entre aspas e coloca aí o nome do autor, a data e a página. Ou a citação longa, né, com mais de 3 linhas, que aí sim você tem que fazer o recuo de 4 centímetros e colocar no espaçamento simples e com letra 10, que é a citação longa. Então, temos 2 tipos, a citação direta curta e a citação direta longa. A curta não precisa do recuo e a longa precisa do recuo. A citação longa, então, tem um recuo de 4 centímetros e é num formato diferente.
E aí tem aqui alguns exemplos de citação. A gente faz aqui a citação direta curta, entre aspas, e aí coloca aqui o nome do autor, o ano e a página. E aí, quando você também existe a questão do grifo do autor, ou grifo nosso, né? Grifo do autor fica mais bonito quando você quer destacar uma palavra, uma frase que o autor escreveu, mas ele não grifou, mas você quer grifar, você quer deixar bem destacado. Você pode fazer isso desde que você coloque aqui, na hora que você for fazer sua citação do autor, ano e página, você coloca aqui grifo do autor você que está escrevendo, tá? Aqui também tem exemplo de citação direta curta. Segundo Anderson, 2006, página 19, aí vai aspas e a citação direta do que ele fez. E aí você dá continuidade, claro, você não vai fazer uma citação pura e simples, você vai escrever um que você pensou e por que você colocou a citação do Anderson ali. Né? Então, você vai escrever um pouquinho a respeito disso. Aí você pode citar no começo, segundo o autor, e escrever, fazer a citação e depois escrever alguma coisa, ou você pega, escreve alguma coisa e aí coloca a citação direta simples e o autor, vírgula, ano e a página. Tá? Então, ela pode aparecer no início, pode aparecer no final. Aí está um exemplo de citação direta longa, que precisa de recuo. Olha aqui, tá o texto, e aí tem o recuo dos 4 centímetros, aí diminui para o tamanho 10, né? Você estava escrevendo com 12, e diminui também o espaçamento, que aqui era duplo, passa a ser espaçamento simples. Ao final da citação, tem que colocar o autor e o ano, tá? E alguns pedem que coloque a página também. Não sempre é citada a página, mas eu acredito que seja importante vocês citarem também. E tem a citação indireta. O que é a citação indireta? É quando você modificou, você parafraseou. O que é parafrasear? Você vai falar com outras palavras uma coisa que o autor falou. Você colocar a ideia do autor, mas você não coloca exatamente as mesmas palavras. Você modificou. Então, isso significa paráfrase, né? Você usa a ideia dele, mas você não vai transcrever as mesmas palavras. E aí você pega e fala, e é muito comum a gente fazer isso, né? Colocar segundo Soares, ou então Soares, tal, página tal, diz que numa sociedade que se divide, então você vai falar a ideia do autor, mas não é a mesma palavra, não são as mesmas palavras, então não precisa dar aspas. Mas como é a ideia dele, não é sua, né, você vai parafrasear, mas não vai modificar a ideia. Tá? Então, você tem que colocar o autor, o ano e a página, tá? Lembre-se que tem que ser fiel à ideia do autor, não pode mudar. E também pode ser no início ou pode ser no final. Você pode colocar a mesma coisa e depois, entre parênteses, o autor, vírgula, o ano, ou então você coloca no início o autor, entre parênteses, ano e a página, que é a citação indireta. Depois tem a citação de APUD. APUD é quando você consulta, está lendo um livro, e aí dentro desse livro, desse texto, o autor escreveu e consultou uma obra, mas você não teve acesso a esta terceira obra, esta obra que o autor está escrevendo, né? Então, você vai fazer a citação dele, APUD. APUD estava na obra que eu li, mas eu não fui lá na obra original. Você precisa citar que você não teve acesso, está escrito errado aqui, você não teve acesso à obra original. Você pegou essa citação, você pegou essa referência na obra que você está lendo. Para fazer esse material, eu utilizei a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas de 2002, né, que ela dita as regras, né, e essas regras da ABNT, elas são numeradas, ó, NBR 6022, NBR 6023,
Então, tem numerações e vocês podem ir lá para consultar o que elas se referenciam. Tá? E tem também aqui a 6028, tem a 10520. Também pesquisei a Pereira, falando sobre os artigos científicos. Aqui faltou aqui o destaque do título, tá? E também fiz a consulta de um artigo e citei aqui esse artigo. Vou voltar aqui com vocês para falar das referências bibliográficas. Então, tudo tem que ter ser citado nas referências bibliográficas, né? E aí é importante a citação, a gente não pode esquecer dessas citações, tá bom? Então, só para reforçar a questão das referências bibliográficas, todo o trabalho deve conter as referências e a gente deve respeitar a ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas, que dizem sobre as normas acadêmicas. E todo material deve ser elencado, você deve colocá-la nas referências, você deve listar obrigatoriamente tudo que você referenciou. Então, você citou qualquer autor, tem que estar elencado lá, tem que estar listado. E você não precisa colocar também o que você não usou, né? Senão fica só encheção de linguiça, como eu já falei, né? Então, não coloquem isso. E aqui eu coloquei alguns exemplos de como se faz a citação aí das referências. A Constituição Federal, muitas vezes a gente utiliza a Constituição, né? Então aqui a gente coloca Brasil, Constituição de 88, em itálico, negrito ou aspas, Brasília DF, Senado Federal, centro gráfico onde foi, e o ano e a página, se foi uma página que você consultou, senão não. Já com o ano tá ok. Se você utilizou aí algum material, também aí publicação, no caso aqui do Conselho Nacional de Educação, aí também é Brasil, aí destacar aqui em negrito o título, e aí qual foi a resolução, quando foi, ano, e aí Brasília, publicado no Diário Oficial, onde foi publicado, né? E o ano e a página, se foi página específica que você usou. Um material que a gente sempre utiliza nos nossos trabalhos acadêmicos é a BNCC atualmente, né? Então, Brasil, aqui esse L está em negrito, ele não tem negrito. Brasil em caixa alta, o título Base Nacional Comum Curricular, Educação é a Base, que deve ficar em itálico, negrito, aspas. A Brasília, que é o local, quem publicou e o ano. O manual de estágio também a gente faz, FAFIMA, em destaque o título, e aí Macaé e o ano. Então, sempre deve constar em ordem cronológica e ordem alfabética. Por exemplo, aqui eu fiz 3 citações a respeito de Brasil. Então, elas seguem aqui e elas vão em ordem alfabética, 1988, 2015 e 2017. Então, todas elas vão obedecendo a ordem cronológica. Só para tirar dúvida, vocês sabem, vocês já viram algumas vezes, mas como eu observei que vocês ainda têm dúvida lá no trabalho, só tirar dúvida a respeito de citação das referências de livro com um autor só. É o sobrenome em caixa alta, nome abreviado, título, sobrenome em caixa alta, vírgula, nome abreviado, ponto. Título ou subtítulo, se tiver, em itálico, negrito ou aspas. A edição, se houver, local de publicação, 2 pontos, editora, vírgula, data da publicação da obra, que é o ano. Então, sempre referência de livros é isso, sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, nome abreviado, ponto. Título em destaque, ponto. Edição se tiver, local, São Paulo, 2 pontos, Ática, vírgula, 2015. Tá? Então, sempre é nesta ordem, gravem essa ordem. Se tiver até 3 autores,
a gente utiliza ponto e vírgula entre eles. De novo, sobrenome, vírgula, nome abreviado, 2 pontos, sobrenome, vírgula, nome abreviado, ponto. Título em destaque, aspas, negrito ou itálico. Edição, se tiver, ponto. Local, Porto Alegre, 2 pontos. Artimed, vírgula, 2018, tá? Então, sempre decorem isso, sempre é assim. E aí, quando tem mais de 3 autores, fica complicado você listar aquele monte de autores. Então, normalmente a gente pega o organizador da obra e cita igualzinho tem aqui em cima, tá? Igualzinho. Sobrenome, vírgula, nome abreviado. Só que a gente coloca um et al, que em latim significa e outros. E aí o título em itálico, a edição, o local, 2 pontos, editor e a data da obra, 2000. E aí, para fechar, tem a questão dos artigos, que a gente utiliza bastante artigos, né? A gente pega artigos de internet, a gente coloca o sobrenome, vírgula, nome abreviado, título em destaque, o nome do site, o ano que foi publicado. Aí, disponível em, é o link que a gente pega lá na URL, lá em cima, onde a gente fez a busca. E é importante colocar acesso em, a data que você acessou, acessado em ou acesso em 24/10/2020, porque muitos sites acabam desaparecendo e aí, quando é antigo, dá para a pessoa saber que extinguiu, não extinguiu, e dá para saber onde você pegou, tá? E aí a gente pode também pegar artigos online, que a gente coloca o nome do site, o título, o subtítulo, se tiver, o nome do site, o ano, disponível nesse link e acessado naquela data. Artigos de revista, né, tem esse formato aqui, você coloca o sobrenome, o nome, o título em destaque, título da revista, o local da publicação, o volume, se tiver fascículo, as páginas inicial e final, o mês e o ano da revista. A revista tem mês e ano, não é só ano, porque as revistas normalmente elas são periódicas, né, elas são tratadas como periódicos. E a gente utiliza também monografias, né? A monografia de graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado. E quando a gente vai fazer citação e a gente pega muito PDFs hoje, são possíveis da gente encontrar monografias e teses e dissertações, a gente coloca o sobrenome em caixa alta, o nome igualzinho a gente faz lá dos autores de livro. E aí o título, sempre em destaque. No caso, o ano da apresentação, quando foi, tá lá na página, na capa, ano de apresentação, número de folhas, quantas folhas tem, ou volume, tem teses que tem vários volumes, a categoria, se é educação, se é medicina, se é publicidade, a instituição onde foi, né, FAFIMA, o local Macaé e o ano da defesa, 2020, 2018, né? Eu peguei aí também um material que eu fiz lá pro estágio. Tá, então era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito do artigo, esse desafio que a gente tem agora, né, para fazer a finalização desse trabalho. Eu vou deixar mais textos para vocês lerem, e aí vocês já podem ir pensando como que vocês vão elaborar. Vocês podem pegar já os materiais que vocês já fizeram, vocês podem pegar os materiais futuros com a temática avaliação. Se quiserem pegar outras obras que eu não trabalhei com vocês agora, vocês podem fazer também, mas não copiem, porque eu vou passar num leitor de plágio, e se vocês tiverem feito plágio, vocês não vão conseguir a nota aí do segundo bimestre, vão para a prova final, tá? E aí será a prova. Eu vou fazer uma prova, tá bom? Então, façam de sua autoria, façam com gosto, escrevam. Acredito que estou proporcionando para vocês uma oportunidade de vocês fazerem uma escrita autoral, bela, para vocês darem mais um passo no avanço da vida acadêmica de vocês. Quem sabe vocês podem até publicar isso depois, né? De formada. Aí tem alguns congressos que vocês podem submeter os artigos de vocês e fazerem essa publicação, tá bom? Ficarei muito feliz com isso. E também vou escrever ali, vou deixar texto ainda na semana, e deixo o convite
para amanhã, vou colocar para vocês o convite para uma palestra amanhã com Marcos Piangers, gratuita, uma palestra que será feita aí pelo Colégio Eda Peçanha e com a nova parceria que é o GEEK. E fica o convite para vocês, uma excelente palestra amanhã com esse palestrante muito bom que é o Marcos Piangers. Abração para vocês e a gente se vê em breve, tá bom? Bom trabalho.